Estamos de volta com o Horizonte Debate. E no programa de hoje estamos debatendo sobre como a política e a economia na América do Sul impactam na vida cotidiana da gente. Os noticiários, por exemplo, trazendo imigrantes da Venezuela para cá, o aumento do sarampo em algumas cidades brasileiras, cidades que já não viam casos desse tipo há muito tempo. Como que lidamos com isso? Participe conosco pelo WhatsApp no 996428473. Pedro, Mário, no último bloco eu lia a participação do Juan, nosso assíduo telespectador, que colocava que o Brasil não foi eleito líder na América Latina, que não existe América Latina, que existem as Américas e que os Estados Unidos estavam aí como a potência de fato econômica e política para tal, e que a posição dos senhores era uma posição ideológica específica. Só um comentário sobre essa questão do líder, né? Rapidinho. O Brasil realmente não foi eleito por ninguém, né? Mas como eu disse, né? Como diz Ortega Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. E o Brasil não consegue fugir da sua circunstância. Realmente, os Estados Unidos é a maior potência das Américas, mas o Brasil é a segunda. Né? O Brasil é a metade da América do Sul. Então, essa circunstância faz com que o Brasil tome uma posição de liderança natural, é inevitável. Né? Então, você foi partidário quando você disse que a Venezuela não é ditadura? Pelo contrário, eu estou adotando o posicionamento do direito internacional. Né? Então, eu não estou defendendo comunismo nem nada disso, eu estou falando sobre o ponto de vista jurídico, né, que no direito internacional a gente deve aplicar o princípio da não intervenção. Eu queria voltar naquele ponto que ele falou da liderança, reaproveitando. Como eu disse no início, tem custos econômicos e políticos na liderança. Então, os Estados Unidos, sendo esse líder, tendo essa força, né, econômica, política, militar no mundo, ele tem esses custos da liderança. Então, quando ele, aí falando para o Juan, quando a gente fala que o Brasil é um dos líderes, também há, de certa forma, terceirização dos Estados Unidos para essa liderança nos aspectos regionais. Então, a gente vai ver, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, o Brasil, mas vamos para o outro lado do mundo, vamos para o leste asiático. A gente tem a Índia ali no sul da Ásia, que age também como uma potência regional, com a China ali do lado, que seria também aí, talvez o segundo ator mais relevante, terceiro, se a gente pensar. E a temperatura está na estratosfera naquela região. E a temperatura está né? alta ali, mas a gente também fala que a Índia é um líder naquela região. Né? Israel, de certa forma, é um líder no Oriente Médio, assim como tem outras potências ali que disputam essa liderança. A Alemanha é uma potência regional na União Europeia e um ator global. Então, há essa possibilidade de convivência de lideranças. Né? E o segundo ponto, quando a gente fala que o respeito ao povo, à vontade do povo venezuelano, eu coloquei isso de uma forma para sair dessa situação de crise, né? Porque eu acho que qualquer outra forma de intervenção vai ser traumática, principalmente para o povo venezuelano. E aí eu peço ao Juan para se colocar no lugar do povo venezuelano. Imagina se estivesse acontecendo no país dele. Ele perdeu aí 5 quilos em vez de 11, né? Tá ali em cima, perdeu nos últimos anos, não tem acesso à comida, e aí vai ter um conflito armado, vai ter uma intervenção econômica que vai reduzir, vão tirar, ou então ele elegeu Maduro, né? E aí vão tirar o presidente que ele elegeu, ele acha isso legítimo ou não? Ou então vai ter um conflito armado, ele acha que ele vai sofrer ou vai ter sua vida melhor no curto prazo? Agora, olha que bacana a pergunta do Roberto, do bairro Lagoinha. Roberto, obrigado. Aqui no centro, o Roberto se identifica também como estudante de Direito. E aí é interessante. Roberto, cara, que pergunta massa que você colocou. Vocês três, especialistas, estudiosos, o papel da imprensa. A imprensa, ela informa ou ela influencia? Ele não está nem dizendo desinforma. Olha que pergunta massa do Roberto. A imprensa, ela informa ou ela influencia? Com base nos estudos de vocês, com o contato que você tem, Mário, que você acabou de colocar agora, com agentes de fiscalização internacional, quando você assiste, vou nomear aqui, o Jornal Nacional, ali o segundo bloco do Jornal Nacional, onde passa muitas vezes as notícias internacionais. A imprensa informa ou influencia? Acho que as duas coisas. Eu sempre sugiro aos meus alunos para ler o máximo possível de informações de variados canais, de variadas mídias, para que ele mesmo possa formar a sua própria opinião. É muito importante isso. Então, tem que haver ele tem que confrontar as notícias. E, evidentemente, que ao selecionar a própria notícia, ele já está influenciando. Somos influenciáveis pela nossa percepção de mundo. Não tem jeito. Somos seres humanos. Né? Eu, como mulher, quando a gente entra em qualquer tema que envolva questões da mulher, eu sou
influenciada para mim é questão de gênero. Isso é natural, né? Isso faz parte do ser humano. Então, eu acho que a mídia, ela tem, a imprensa, de certa forma, ela tem esses dois papéis. Ela informa, sim, mas ela já começa a influenciar a partir do momento em que ela seleciona o que ela vai falar, né? E depois ela coloca, assim, de maneira a categorizar as coisas, né? E por isso que, para que a gente tenha acesso a uma informação e forme a própria opinião, a gente tem que ler de forma diversificada, para que a gente não fique influenciado e não tenha opinião própria a respeito disso. Agora, eu acho que o papel é os dois papéis. Pedro, né? Eu acho que os acontecimentos nos últimos anos, no Brasil, na América Latina, mostraram para a gente que a imprensa é um campo de batalha. Então, acho que a imprensa, ela não informa, ela influencia mesmo. Então, vamos pegar o caso da Venezuela. A partir do momento que a imprensa resolve chamar o Maduro de ditador e chamar o Guaidó de presidente legítimo, que foi uma escolha, né, principalmente a imprensa, até a imprensa europeia comprou esse discurso, não, o presidente legítimo é o Guaidó. Ela está tentando influenciar os acontecimentos políticos. Mas posso fazer uma intervenção, me permite? Claro. Mas olha só, do ponto de vista do direito, do ponto de vista constitucional, olha aqui, ele antecipou as eleições para eu poder explicar em que medida influencia, né, como você colocou. Do ponto de vista constitucional, o que aconteceu na Venezuela? Vamos ser bem técnicos. Olha, o Maduro antecipou as eleições. Ele altera a Constituição, antecipa as eleições. Ele não cumpre o período todo. E ele, ao antecipar as eleições, ele faz um pleito constitucional. Eu não estou dizendo que ele é democrático, mas ele foi constitucional. Ao antecipar as eleições. Ao fazer isso, o que ele provocou? Ele provocou uma dúvida quanto à legitimidade do pleito. Dentro da Constituição venezuelana, o Guaidó, ele, como presidente do Poder Legislativo, ele pode, sim, se duvidar da legitimidade daquelas eleições, se auto-intitular presidente interino, temporário, para depois, então, promover novas eleições. Foi isso que aconteceu. Então, de certa forma, o Guaidó, quando ele se autocolocou como presidente, ele estava cumprindo aquilo que dizia a Constituição, que tinha sido alterada para que fosse possível uma reeleição do Maduro. Evidentemente que os canais internacionais, todos aqueles que acompanharam as eleições, disseram claramente, olha, essas eleições não foram legítimas. Mas acontece que o Poder Judiciário dentro da Venezuela disse não foi legítimo, sim. Agora, professora Maria, Pedro, Mário, só para eu tentar auxiliar um pouquinho o telespectador da TV Horizonte, que me viu mostrando meu telefone, eu estou com 2 capas da The Economist aqui na minha mão agora. Essa de cá é uma capa ali por volta de metade da primeira década dos anos 2000, que é o Cristo Redentor decolando como se fosse uma nave espacial. Brazil takes off, falando sobre o nosso desenvolvimento econômico. Essa aqui é a capa da última The Economist. Uma Amazônia destroçada e um tronco com o formato do nosso mapa. E escrito aqui embaixo, Death Watch for the Amazon Rainforests. Como se a gente estivesse falando de uma vigília de morte da Amazônia. Isso aqui é a capa da revista, na minha opinião, uma das revistas mais importantes do mundo. Mário, Pedro, Maria, Mário, isso aqui é uma forma de dizer que estamos mal perante o mundo? Eu acho que sim. Roberto, eu estou insistindo no seu debate, tá? Se a imprensa, ela influencia ou se ela informa. Uhum. Eu compartilho da posição da professora de que a imprensa faz os dois, influencia e informa. Mas eu tenho a tendência, e eu acho que, de certa forma, do ponto de vista econômico, a gente consegue justificar isso, que os grandes meios, eles tendem a apresentar visões mais centralizadas. Os grandes meios de comunicação, por quê? Porque eles dependem de rendas, né? Dependem de vendas. Então, eles tendem a apontar visões mais centralizadas, uma narração dos fatos com uma pequena interpretação ali e, de certa forma, se entende mais ou menos em qual posição se localiza. The Economist, isso é um costume que, às vezes, deveria ser, inclusive, adotado no Brasil pelos meios de comunicação, que é se posicionar politicamente, falar, por exemplo, nos Estados Unidos, o jornal The New York Times fala, apoio tal candidato. The Economist tem uma postura clara de defesa do liberalismo político e econômico. Né? Então, há aí talvez o maior desafio hoje da nossa geração, que é a emergência climática, e a Amazônia tem um papel fundamental nessa emergência climática, uma vez que é uma das maiores densidades
de vegetação no mundo, né? Então isso tem, de certa forma, influencia não só o Brasil e os países da região, mas também tem algum impacto global significativo. Influencia em nós também. Não, Porque na hora claro. que o sujeito está lá na gôndola do supermercado nos Estados Unidos e ele sabe que o produto é brasileiro e que não estamos tomando conta da nossa Amazônia, o indivíduo deixa de comprar aquilo ali, né? E eu acho que influencia de forma mais direta ainda. Os pesquisadores do INPE, que hoje em dia está muito em voga, mas tem um estudo um pouco mais anterior que é chamado, vocês podem procurar, que chama Rios Voadores na Amazônia. Tem vários vídeos sobre isso que eles conseguiram observar por satélite que há uma movimentação de massa de umidade da Amazônia. Lá chove muito, né? A gente aprende isso nas aulas de geografia, que o índice pluviométrico é muito alto. Mas se a gente pega no globo terrestre e olha na faixa do trópico, a gente vai ver que o Brasil é uma das poucas regiões do mundo em que essa região do trópico, onde passa por cima de São Paulo, ela é verdinha. Nos outros países, nas outras áreas, geralmente são desertos. Por quê? Porque a Amazônia, a umidade da Amazônia vem e chove no centro-oeste e no sudeste brasileiro, que são as principais áreas econômicas do Brasil, tanto em termos de produção agrícola, o centro-oeste, quanto em termos de produção industrial, que é o sudeste. Então a gente tem aí um outro aspecto mais grave ainda, que é essa umidade. E a gente sofreu com algumas secas nos últimos anos. A gente consegue lembrar aí, tem bandeira de eletricidade na nossa conta, né? Teve risco de faltar água aqui em Belo Horizonte. A gente não teve esse problema, mas São Paulo foi dramático, né? Chegando a faltar água, tendo horário ou não de disponibilidade de água. Então começa a afetar o dia a dia. A gente tem que ter essa dimensão também, né, da ação no dia a dia mesmo, e a gente consegue observar isso. Precisa só de ligar os pontos. Esse vídeo é muito legal. Perfeito, vamos fazer isso, sim. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente continua com esse debate, por isso que eu digo, participe, fique com a gente. Roberto, perfeita a sua participação. Até daqui a pouco.